Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. Pontualmente meio-dia, uma ótima tarde para você que sintoniza o 100.9 da Prever FM, uma ótima tarde para você que nos vê em vídeo pelo preverfm.com.br. Começamos mais uma edição do Radar, sempre uma boa conversa para você que está sintonizado aqui na Prever FM, sempre uma boa história, um bom bate-papo. Hoje o nosso convidado tem história para dar e vender, imagino, que é o professor Valdir Gonzalez Paixão Júnior, ou Valdir Paixão. Professor doutor, né, professor? Tudo bem? Boa tarde, muito obrigado por aceitar nosso convite. Boa tarde, Júnior Quinteiro. Boa tarde aos nossos ouvintes, aqueles que nos assistem também. E é um prazer estar aqui no Radar hoje com você e falando de um tema, e é um tema apaixonante que se chama educação. Educação. Como é que começou sua vida na educação? Para quem não sabe, o professor Valdir Paixão foi secretário municipal de educação, foi dirigente regional de ensino, entre muitas outras coisas. Como é que a educação entrou na sua vida? Na verdade, Júnior, eu comecei essa minha trajetória com curso de teologia, posteriormente filosofia, né? Quase sempre as pessoas me identificam a partir da filosofia. Mas eu faço questão de frisar que o primeiro curso que eu fiz foi um curso teológico, me deu uma base muito boa. E eu fui para filosofia e já pensando em magistério. Tá. Como a gente aqui conversa papo aberto, né? Eu tô falando de 1990, né? Um bom tempo aí. Ah, você não é tão contemporâneo assim, você é mais novinho, vai, Valdir? Não, já tô apagando a velhinha dos 60 agora, né? E a partir dali, sala de aula, contato com o aluno, educação de maneira geral, sempre fez parte da minha vida, né? Mesmo naqueles momentos que eu tive alguma outra atividade que não fosse a educação, eu sempre voltei para a educação. Então fiz a licenciatura em filosofia, depois eu fiz a pedagogia, que me deu direito aí para a área de gestão educacional e gestão de sistema também, né? E depois eu fui mestrado, doutorado e fui para um departamento na Unesp, que então era o departamento de educação. Então eu costumo dizer que quando eu falo um pouco da minha trajetória, né, de formação, da minha biografia, não tem como falar da biografia Valdir Paixão sem colocar o professor na frente. Tá. Né? Eu falo isso com muita emoção, viu, Júnior? Porque eu não vejo eu não vejo graça, nem qualquer outra coisa que não seja estar envolvido com esse tema, qual é o tema da educação, está envolvido, enfim, né, com educação de maneira geral. Já são 35 anos, então. 35 anos entre magistério. Eu comecei, na verdade, lá pelo ano foi 91, 92. Que eu fui pastor na cidade de Itatinga, e eu dividia esse tempo com aulas no antigos Educação de Jovens e Adultos, que não era nem Educação de Jovens e Adultos, ainda era o supletivo. Que hoje é EJA, né? O supletivo. Hoje é o EJA, Educação de Jovens e Adultos, lá na cidade de Itatinga. E assim fui tomando gosto, né? Pela educação escolar, em particular naquele momento que eu dividia com outra profissão. E foi daí que nasceu essa ideia e esse gosto pelo magistério, e eu fiz a opção pelo magistério a partir de então. Eu ia te perguntar, você já respondeu, por que teologia? Então você era pastor. Sim, eu fiz um curso teológico, foi o primeiro. De 85 até 91 eu fiz um curso teológico na cidade de Campinas, que é o antigo chamado Seminário Presbiteriano do Sul, que hoje é a Universidade lá Presbiteriana Mackenzie. Tá. E foi lá que eu tive uma boa formação. Nesse curso você tem disciplinas e estágios também na área de educação cristã, e aí eu fui tomando gosto, né, por essa coisa que a gente chama de educação. E num dado momento, por razões das mais diversas, mas a principal me encontrando, né, na educação, que eu decidi fazer uma opção, visto que na minha cabeça as duas coisas eu não conseguiria tocar. Não gostaria de colocar o magistério como um apêndice na minha vida,
Então eu decidi ir para a área do magistério e de lá para cá eu nunca mais saí. Ficaria inviável, né? Eu entrevistei recentemente. Você é presbiteriano, então? Isto. Eu entrevistei recentemente o pastor Cleiton. Pastor O reverendo Cleiton estava aqui, né? Ele contou um pouco do que é a vida dele. É que ele precisa de 48 horas no dia, você precisaria também, né? Sem dúvida, né? As demandas da educação são demandas enormes também, porque quem pensa que o trabalho do professor é sala de aula, na verdade é um ápice de todo um trabalho que o professor realiza extra classe. Tá. Né? Organizando o trabalho pedagógico, preparando as suas aulas, pensando, né? Também no desenvolvimento dos alunos que têm, né? Graus de dificuldades, estão em pontos diferentes também no processo formativo. Então uma aula não é você reproduzir aquilo que você deu há 10 anos atrás. Uma aula ela é contextual e acontece no momento para aquela turma. Eu costumo dizer o seguinte: você pode dar aula em 3 segundos anos do ensino médio. Você vai ter 3 classes distintas, com perfis distintos, com alunos com características das mais diversas e diversificadas. E quando você leva o magistério a sério, você tem que pensar essas especificidades, senão você não consegue construir aquilo que é a razão de ser do magistério e da existência da escola, que se chama educação de qualidade, que se chama aprendizagem. Se tirar a aprendizagem da escola, não faz sentido a instituição, o aluno pode aprender em qualquer outro lugar. Por isso o sentido maior que tem a formação escolar. Me tira uma dúvida, em algum momento a figura do pastor se funde com a do professor e vice-versa? O que tem de semelhança que você traz de um para levar para outro? Bom, eu não acho que necessariamente a profissão professor ou o magistério é questão só de vocação. Tá. Porque a primeira coisa, quando a gente pensa, né, num sacerdócio, em qualquer, né, instituição religiosa, o apelo primeiro é pela vocação. Ou você tem ou não tem vocação. Pode ser para ser um pastor, um padre. Há que se pensar nesse vocare, nesse chamado. Ou você tem um chamado ou não tem. Eu acredito que para o magistério não é uma questão só de vocação, mas existem qualidades que eu acredito que trazemos conosco, se quiserem colocar ou chamar essas qualidades de vocação, que obviamente vão acrescentar a um processo formativo muito sério que todo profissional da educação deve ter. Então eu posso falar que a vocação, mas não posso, por exemplo, atrelar o magistério a uma questão de fazer filantropia. Tá. Eu posso pensar o seguinte: a educação que dá certa é aquela primeiro. O professor tem que saber que ele tem que se identificar com aquilo. Tá. Se você não gosta de sala de aula, se você não gosta de aluno, se você não tem afinidade e não quer, né, pensar nessa perspectiva que toma tempo, que dá tempo, e mais, que muitas vezes você não é remunerado dignamente com tudo aquilo que você faz, que é outro tema importante para discutir, é melhor estar em qualquer outro lugar do que na formação de alunos. Para fazer a formação de alunos, né, e nós temos classes das mais distintas e alunos dos mais distintos, e em como toda instituição, como todo relacionamento, alguns mais próximos, outros que não são tão próximos, alguns mais fáceis de você lidar, outros não tão fáceis assim. No entanto, você precisa de uma formação sólida e gostar daquilo que você faz. E para explicar um pouquinho isso, Júnior, eu vejo o seguinte: às vezes você vê algumas frases assim, agora eu não consigo mais mudar, porque se eu pensasse que era assim, eu já tinha mudado há muito tempo atrás. Para mim isso, né, o ponto de partida já não foi muito bem resolvido, porque o ponto de partida tem que ser uma frase que eu sempre digo, que eu aprendi com Elis Regina: salvo o melhor juízo. A Clarice Lispector fez várias entrevistas, e numa das entrevistas ela fez com a Elis Regina, e ela pergunta para Elis Regina: bom, Elis, é o seguinte, se você não fosse cantora, o que você queria? E aí aquela resposta da Elis me pegou, né, pelo coração. Ela diz:
Eu não vejo graça em outra coisa como vejo graça em cantar. Então, não existem promessas de paraísos perdidos na educação. Não existe a escola que é a escola ideal, aquela escola que eu sempre sonhei, né, em ter. Existe a escola real, existe a escola com a qual nós lidamos dentro de um contexto de universalidade e diversidade no ensino, né? E a partir desse contexto, não importa se é 1 ano de magistério, se são 10 anos de magistério, se são 35 anos, né, que você bem sinalizou aí que eu tenho de trajetória, você tem que chegar aos 35 e dizer: eu não vejo graça em outra coisa, como eu vejo graça em educar. Isso fez sentido na minha vida e continua fazendo sentido, apesar dos erros, dos acertos, daquilo que eu tive favorável para construir a minha carreira, daquilo que eu tive desfavorável, mas eu continuo dizendo que eu não me veria em outro lugar, e assim tem que ser no magistério, como sendo professor. No rádio também, viu? No Então eu vou invocar a Clarice Lispector com Elis Regina. Não vejo graça em outra coisa. Aí, no rádio / jornalista. Te entendo muito bem. Então você citou da valorização do professor, que é um tema importante pra gente discutir. Minha mãe é professora aposentada. Então eu cresci, não ouvindo dela isso, mas eu cresci, minha tia também, professora aposentada, eu cresci ouvindo que o professor não era valorizado. E quando você começa lá no comecinho da década de 90, quando você inicia a sua trajetória, nós já tínhamos essa velha máxima de que professor não é valorizado. Mesmo assim você insistiu. Mesmo assim eu insisto, depois de tanto tempo. Então eu vou tocar um pouco nessa questão da valorização do professor, tocando um pouco essa questão da minha carreira, como ela foi construída, e falando da valorização e o que eu entendo por valorização, o Quinteiro, porque muitas vezes as pessoas atrelam, valorização igual é remuneração. Não é só isso. A valorização, ela passa por uma remuneração que seja digna do professor. E isso a gente discute, eu acho que quando passei pelas carteiras lá, do então primário, depois, né, do ginasial, tal, já se discutia isso, e é tema recorrente, né? E que envolve as políticas públicas voltadas para isso e de valorização do magistério. Nós avançamos do ponto de vista legal com a publicação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que tem um capítulo que fala sobre valorização do magistério. Mas não adianta falar sobre valorização no magistério se você não tem políticas públicas efetivas que, de fato, façam aquilo que formalmente ou substancialmente aparecem na lei e se materialize no dia a dia, na vida, né, da equipe escolar, que envolve diretores, coordenadores, professores, assessores, a equipe que está ali, por exemplo, né? Quem trabalha na cozinha, com transporte, é toda uma estrutura que eu tive o privilégio de conhecer. Então, valorizar o magistério passa também, é isso que eu quero dizer, pela valorização dos profissionais e de maneira geral, que faz a educação acontecer num dia a dia, num dado contexto, naquela escola que atende aquela criança, que tem nome, sobrenome, endereço, que tem uma família, que a gente entende as situações e tudo mais. Então vamos lá. Eu não acredito, depois de tanto tempo que já se passou, pensarmos em valorização do magistério com professores que têm um acúmulo de cargo. Eu sou radical nesse sentido. Para mim, a ideia de acúmulo de cargo, para aqueles que estão nos ouvindo que não são da educação, são aqueles professores que têm duplas jornadas, ou às vezes, como eu atuava em escola pública e em escolas privadas, e às vezes 4 e 5 escolas, porque eu atuava desde o ensino fundamental até o ensino superior. Eu não creio que exista um professor que você possa entrevistar e ele fala assim: eu gosto de acúmulo de cargo. O acúmulo de cargo, ele não vai trazer qualidade para a educação. O acúmulo de cargo é uma necessidade que parte, obviamente, da manutenção, né, dos envolvidos com o magistério, em particular o professor e da sua família, com dignidade,
né? Com dignidade. Então, essa questão de você dividir o tempo entre uma escola e outra desemboca numa coisa que a gente não vai ter qualidade na educação, que se chama identidade. O professor, né? O trabalho do professor numa escola, ele é valorizado quando você dá condições, inclusive, para ele sair dessa lógica ilógica de acúmulo de cargo e ter a presença, e não somente a presença, mas a identidade com a escola. Desse professor, eu tenho condições de cobrar, além de uma aula bem dada, o acompanhamento do aluno, a preparação das aulas, o envolvimento com o projeto político-pedagógico da escola, que também não é levado adiante se ele é fragmentado por atuações daqueles que são os principais envolvidos no processo. Então, quando eu digo valorizar o magistério, significa dar condições dignas de remuneração, mas dar infraestrutura, dar formação adequada e dar condições para que esse professor, de fato, ele possa entender o trabalho dele na escola, tendo um começo, um meio e um fim. Eu duvido muito que um professor que esteja de manhã na escola A, às vezes ele sai de manhã da escola A, e isso acontecia comigo, às 10 horas da manhã eu já ia para a escola B, à tarde, no início da tarde, eu ia para a escola C, escola D, e depois à noite eu ia para o ensino superior da aula. Não dá nem tempo de você mudar a metodologia, que são metodologias diferentes, né? E aí a gente fala, né, que nós temos que utilizar de outras metodologias, que nós temos de diversificar. Eu defendo tudo isso, desde que a gente seja realista. Tá. Nós temos que ter uma política pública, e eu tenho que defender isso, porque defendi quando atuei na área de gestão, que as questões burocráticas não podem impedir isso. Para mim, as questões burocráticas que são importantes, elas vêm à mercê, né? À mercê não, né? Em segundo plano. Primeiro, aquilo que é o ideal para a educação, que a gente tem que fazer acontecer. E uma dessas questões, para mim, é de fato um professor, né, que tem identidade com uma dada escola. Vou dar um exemplo para você, espero não estar me estendendo muito, mas me agrada muito esse tema. A gente fala muito em escola de tempo integral. Tudo bem, né? E eu defendo escola de tempo integral. Período na época da secretaria, nós tivemos um avanço muito grande, não em virtude do Valdir Paixão, claro, e o prefeito tinha essa visão, o secretário tinha essa visão, a equipe da Secretaria Municipal da Educação tinha essa visão, os diretores, a equipe que foi escolhida compraram, aspas, né, essa visão, mas não dá certo se você tiver o professor que não tem identidade com aquela escola. Você não toca currículo de escola de tempo integral fazendo o processo de seleção todos os anos de professor. Aí você forma durante o ano aquele professor, vai para atribuição de aula. No ano subsequente, ele já não está mais naquela escola, vem outro professor. Aí é o mito do eterno retorno. A gente começa um processo formativo novamente, porque o currículo da escola de tempo integral não é o mesmo do currículo de uma escola de meio período, e a gente não avança nesse sentido. Então, resumindo bem, para mim, a escola de tempo integral demanda o professor de tempo integral. As escolas deveriam progressivamente, de fato, como está acontecendo, né, na cidade de Botucatu, serem transformadas em escola de tempo integral de fato e de direito. Você ter o professor ali, você ter as condições de estrutura, que é muito importante, as condições pedagógicas, as condições de formação e, obviamente, o professor vinculado àquela escola. Isso é valorizar o magistério. Então, passa pela questão. E outra coisa, né? Eu disse, olha, o professor que tem acúmulo de cargo, ele tem, eu disse, olha, vai juntando o salário da escola A, da escola A, remunera esse professor de uma tal forma que ele se sinta feliz, satisfeito, realizado a trabalhar naquela escola. Mas no município é mais fácil de você fazer isso, né? Porque imagina você depender apenas do Estado. Sim. Coitado do professor que tem família e depender apenas do Estado, né, Valdir? São duas estruturas. Eu tive a oportunidade, né, de atuar como dirigente regional de ensino.
E como secretário municipal de educação, eu digo o seguinte, como dirigente, né? O que eu enfrentei, eu tô falando da minha história, não tô falando da história de outro, né? A estrutura, vamos dizer, o órgão central da administração fica distante, fica em São Paulo. O braço da Secretaria de Estado da Educação se encontra em algumas regiões aqui do Brasil. Na minha época, acho que eram 91. E eu ficava aqui em Botucatu e cuidava de 15 municípios. Então você pensa o seguinte: eu em Botucatu, tendo que gerir, enquanto um gestor de sistema, num sistema estadual, numa dada região, acompanhar um trabalho desenvolvido lá, vou falar mais perto por enquanto, Areópolis, Pratânia, e o mais longínquo lá em Conchas, Laranjal. Impraticável. Por mais que você queira e tenha uma equipe para fazer isso, é uma estrutura distante, né? Então, do que você colocou, eu vejo que também as escolas estaduais estão em um processo de transformar essas escolas em escolas de tempo integral. Não basta ter o ideal de transformar, de que forma e qual a qualidade que essa escola vai trazer. Não adianta você ter escola de tempo integral se você com isso não tiver melhores resultados naquilo que é o mais importante, né? Que se chama aprendizagem. Por exemplo, eu tô nesse estúdio aqui hoje, já elogiei bastante, eu posso ter toda essa estrutura que está à sua disposição. Quem faz o programa acontecer, quem faz o radar acontecer é você. As condições foram dadas. Então é isso que a gente precisa ter em mente em escola de tempo integral, né? No município, a coisa é diferente, porque a estrutura é mais próxima, né? Então eu sempre digo o seguinte: no município você é vitrine, mas é vidraça o tempo todo. Exemplo prático: transporte escolar, porque isso aconteceu comigo na minha época. Foi lá a estrada de terra tal e o ônibus atolou. Aí já aparece na hora uma foto, uma publicação dizendo: olha, aqui o transporte escolar não está conseguindo pegar o aluno. Então, as respostas, elas são locais, são respostas imediatas. Quem faz gestão municipal, seja em que secretaria for, a resposta não é resposta para amanhã, é na hora, tá? Então, por ser vitrine e vidraça ao mesmo tempo, acho que este acompanhamento necessário, ele acontece de forma muito mais efetiva e eficaz. Não estou querendo dizer que não existe qualidade na estrutura estadual, jamais, né? Porque os sistemas têm que se conversar o tempo todo. Então, mas esse acompanhamento se faz necessário. Vou dar 2 exemplos para você rapidamente. Eu falei do transporte e tem a questão da merenda. Numa escola, né? Uma fruta que esteja estragada dá repercussão. Quem responde pelo transporte, pela merenda das escolas municipais, estaduais, em forma de convênio com o Estado, e das instituições que a gente chama organizações sociais que prestam serviço para o município também, atendendo alunos as demandas da Secretaria Municipal de Educação, né? A secretaria. Então, você disse, né, do gestor que é 24 horas, que o pastor Cleiton tá falando, secretário da Educação, ele tem que entender, ele quer ser secretário de saúde e tal. Você quer trabalhar com o público, você tem que ser público, não tem hora para você resolver essas questões. Caiu, você tem que dar a resposta, né? Eu quero falar mal do Estado. E eu não estou falando de uma gestão específica, de um político específico, mas é do que eu entendo de fora. Você pode me convencer do contrário, do sucateamento do ensino no Estado. Até quando a atual gestão fala em privatizar, fala e faz, né? Privatizar algumas escolas. A minha vida inteira vou dar um exemplo, a minha vida inteira eu estudei no IECA. Eu sou iecano, o IECA está no meu coração, na minha história. E eu recebi relatos ao longo dos anos do sucateamento da escola, né? Do IECA abandonado, tanto que agora trocou a direção, me parece, que tem uma outra pessoa mais competente para tocar ali, para recuperar um símbolo, né? Já ouvi histórias de várias escolas estaduais aqui de Botucatu, então não só o IECA.
E de repente, eu que fiz parte de um ensino estadual, vejo através de pessoas que trabalham nessas escolas a situação que a gente se encontra hoje. Você acha que ao longo dos anos as administrações foram sucateando o ensino? Essa é uma pergunta interessante. Eu vou tentar abordá-la, dar uma resposta para você. Espero que seja direta, mas uma concepção também filosófica da coisa, né? Eu também sou fruto de uma escola, que é uma escola pública e estadual. Primeiramente, né, a antiga escola Rafael de Moura Campos. Que é municipal hoje, né? Que hoje é municipal, foi municipalizada. E posteriormente, né, a primeira turma, não deveria falar isso, né, denunciar idade de novo. A primeira turma da escola estadual Professor Pedro Torres, lá no Lava Pés, né? Fui menino do Lava Pés. E a gente foi chegando, né, aonde chegou, partindo dessas escolas. Então, a primeira coisa que, e aí eu falo de maneira geral, que a gente precisa romper essa distinção na nossa cabeça do público e do privado. O público não tem qualidade, o privado tem qualidade. Não é sempre assim. Como supervisor de ensino, né, eu fui supervisor concursado na Secretaria de Estado da Educação, na Diretoria Regional de Ensino. Isso eu estou falando de maneira geral, porque às vezes a gente pensa nisso. E assim como, né, a gente não deve fazer essa distinção, a gente deve ter essa perspectiva de que é possível ter qualidade no público. Isso depende do quê? Primeiro, uma concepção de educação. Tá. Então, qual é a concepção de educação que alimenta as políticas públicas voltadas para a educação que são feitas nesse país? Então, se nós pegarmos, embora existam os planos hoje, como plano decenal de educação, parece que as políticas são estanques e às vezes mudam os governos e muda uma coisa que a partir dali tudo vai mudar, que é a concepção de educação. Então eu acredito que aquilo que uma política pública, quando ela é implantada, ela retrata, primeiro é uma concepção de educação. E aí eu pergunto, qual é a concepção de educação que nós teríamos hoje, pensando em governo federal? Qual é a concepção de educação que a gente tem em governo estadual? Qual a concepção de educação que a gente tem pensando governo municipal? Claro que existem documentos que colocam pra gente, né, essa corresponsabilidade pela educação, ok? Claro que nós temos os planos, que são os planos decenais de educação. A ideia passam governos, mas os objetivos, as metas, elas devem continuar sendo buscadas e cumpridas, tá? Claro que a gente tem tudo isso, mas efetivamente dentro de um contexto, seja federal, estadual, municipal, qual a concepção que tem alimentado a prática, a elaboração, o planejamento e a implementação de políticas públicas? Então, quando você fala de um contexto estadual, eu vejo muito, né, por trás essa questão de uma concepção de educação. Então, hoje o que chega às escolas é fruto da implementação de uma política que retrata essa concepção. 2, pelo sistema ser maior, a gente não pode ficar com políticas que são políticas propagandísticas de 4 em 4 anos. Todo mundo quer mudar a saúde, todo mundo quer mudar a educação, todo mundo quer mudar a segurança pública e nós temos que avançar em todas essas áreas, mas muitas dessas questões ficam no discurso e por isso que a gente estava discutindo sobre valorização do magistério, mas efetivamente não são resolvidas. Então, essa é uma questão. Fruto dessa política, eu falei das condições. Quais são as condições que estão sendo dadas? Eu vou voltar na concepção, me ocorreu uma ideia aqui. Qual a concepção que se tem hoje? Vou falar da concepção que eu disse, por exemplo, filosófica no estado de São Paulo, com respeito ao valor das universidades públicas para a formação dos nossos alunos. Qual a valorização e os discursos, porque aquilo que a gente quer implementar se encontra no nosso discurso.
Nos discursos a respeito da educação no estado de São Paulo, esses discursos retratam uma concepção. E quando eu digo isso, eu estou falando do staff. Não estou falando de um agente somente, mas do agente, aqueles que ele convidou para estar com ele, que tem que compactuam da mesma visão. Então a gente hoje enfrenta isso na universidade. Hoje existe um dilema muito grande, que a gente está discutindo a questão de corte de verbas para a universidade. Então, na universidade que você tem que começar de cortar essas verbas, a mudança da forma de financiamento, ela favorece você dar condições para que nós avancemos na produção do ensino, da pesquisa, da extensão na universidade, ou retrata uma concepção de quanto pior, melhor, porque a gente usa isso, fruto de uma política neoliberal, usa isso como um discurso para dizer, já que tá tão ruim assim, vamos privatizar. Então, privatiza o ensino público. Então, é isso que está por detrás, né? Acredito eu, por toda a planejamento e implementação de políticas públicas em qualquer esfera. Um outro dado importante, colocando dessa maneira, né? Eu acho que explica também, explica não, né? Isso nos chama a sermos mais críticos com respeito a isso tudo. E vou dizer, aquilo que funciona num sistema particular, erroneamente, muitas vezes uma fração da sociedade tem essa visão, não necessariamente, eu diria, quase nunca vai dar certo no ensino público. A escola particular, ela é seletiva. A escola particular, em alguns casos, inclusive, ela diz, olha, essa matrícula aqui, embora não possa legalmente, ela fala, essa matrícula aqui eu não vou aceitar. Tem casos específicos para isso, eu enfrentei isso, né? Por outro lado, o ensino público, ele foi universalizado, o Quinteiro. Não é seletivo, é universalizado. A educação fundamental, ela é obrigatória no nosso país. Você não pode falar, eu aceito esse aluno e não aceito esse aluno. Eu não posso mais ficar fazendo a divisão de classe de fortes e fracos. Universalizar significa que a escola abriu as portas para todos, justo. Isso é democracia, isso é inclusão social. Mas ela tem que lidar com isso. E a concepção de educação, ela influencia muito no tratamento disso. Outra questão prática, e não quero ser polêmico mais, você vir uma Secretaria de Estado da Educação, um modelo que é um modelo de um sistema e de escolas privadas, e transferir isso, né, para a escola pública e usar um discurso que isso vai trazer qualidade, isso não vai trazer qualidade. O que vai trazer qualidade da educação é a formação séria de professor, é dar as condições para esse professor, para que ele esteja numa escola, volto nesse assunto, é dar condições para que setores possam conversar. A escola, o que ela pode fazer, ela não vai fazer, ele não tem condições de fazê-lo sozinho. Se a Secretaria de Assistência Social, se a Secretaria da Educação, se a Secretaria de Saúde, se a Secretaria de Segurança não conversar, não tiver um comitê, né, multidisciplinar, um comitê que seja voltado para discutir essas questões, a gente não vai avançar. Isso você não muda com aulas pré-preparadas, com aulas, não muda isso com data show, com projetor, você não muda isso com inteligência artificial que está aí e que é uma tecnologia que a gente tem de se apropriar. Mas não pense que em escola pública a gente vai trazer, ou nós vamos trazer qualidade somente passando por essas questões. Bom, o buraco é muito mais embaixo pra gente discutir num dia só, né? Infelizmente. Deixa eu aproveitar, então, já que você falou da tua experiência como dirigente de ensino, sua experiência como secretário municipal de educação, o que te deu mais prazer, o que foi mais difícil e quais são as diferenças você já disse, né? Mas o que mais te tomou tempo? O que mais me tomou tempo foi a atuação como secretário municipal de educação. Tá, mas te deu mais prazer ou menos prazer do que ser dirigente de ensino do estado? Essa pergunta é boa, né? Porque tem um quê de sofrimento, de dor e de prazer, né? Brincando um pouco, Júnior. Quando eu fui dirigente regional de ensino,
eu fui entrevistado logo quando eu fui nomeado pelo André Lourenço. Sim, jornalista. Tempo que eu não vejo o André, né? Aliás, vou fazer um convite para ele ao vivo aqui, para ele bater um papo com a gente qualquer dia. Pode fazer o convite e diga que eu tô com saudade, que o André era uma pessoa muito querida minha também, a mãe dele trabalhava na diretoria regional do ensino, verdade, né? é. Maria Elvira, meu grande abraço pra Maria Elvira, sempre lembrar. É uma querida. Querida. E o André perguntou, né? E aí, você tá feliz, né? Uma página do jornal falando sobre projetos e tudo mais da diretoria regional de ensino. E ele falou assim, e agora, né? Você tá feliz? Eu falei, eu estou, mas eu tenho um sonho. E o meu sonho é um dia ser secretário municipal de educação, prestar um serviço, né? Na educação para aqui o município de Botucatu especificamente. E o tempo passou, eu fui para a universidade, né? Eu vim a sê-lo em 2017, fiquei de 2017 a 2020. Logo no começo da primeira gestão Mário Pardini, né? Isso. Você entrou no lugar da Lucilene Cota. Pronto, é isso, né? Eu cheguei no meio do ano, em julho de 2017. Na diretoria regional de ensino, eu fiquei lá por 2 anos. Depois eu já passei no concurso da Unesp para o departamento de educação, saí da estrutura estadual e falei, olha, agora talvez esse sonho, né, não vai ser realizado. E foi um sonho que foi realizado. Então, se você disser se foi uma experiência prazerosa, eu digo para você assim, tem os percalços, claro que tem. Você tem questões que você consegue avançar, outras que você não consegue avançar porque não depende só de você. No entanto, fui, né, amparado ali, eu fui chamando uma equipe para estar junto comigo. E eu quero deixar claro, a equipe que ficou comigo foi a equipe que eu confiava. A equipe que tinha características e qualidades que eu acreditava que dava para fazer um bom trabalho a partir daquele momento, não desconsiderando o trabalho que vinha sendo feito. Mas cada secretário tem, né, a sua matriz aqui de gestão. E essa equipe foi montada, grande parte ficou, outros não ficaram, mas com muita convicção com respeito a isso, sem arrependimento nenhum, também, né, dessa seleção que eu fiz. E foi, apesar desses percalços, tal que sempre há, avançamos bastante em todos os sentidos, lembrando a população, né? Eu tenho memórias vivas desse período e muito saudosas, né? Com respeito à minha passagem pela Secretaria de Educação. Eu nunca vou desprezar isso. Eu, vez ou outra, eu pego toda a minha documentação e fico olhando, né? Porque nós já vamos aí para 10 anos, né? Que eu saí da Secretaria, 10 anos, né? Então, o Quinteiro, foi essa experiência do misto de prazer, de muito trabalho. Eu acho que eu mencionei isso anteriormente, né? Você, quando é uma pessoa pública e presta um serviço à população, você não tem o direito, né, de dizer não ou não estou disponível. Ainda mais com quem era o prefeito, né? E trabalhando com as pessoas não têm essa visão que a Secretaria de Educação é a maior secretaria. É a maior secretaria do município. Dotada do maior orçamento, né? Por lei, mas dotada do maior orçamento. Sim, se nós colocarmos, né? É o maior orçamento. Então você tem a gestão financeira, você tem a gestão do patrimônio, você tem uma série de questões, né? E eu continuo dizendo, foi uma experiência rica. Eu aprendi muito na Secretaria Municipal de Educação. Coincidentemente ou não, posteriormente me atribuíram uma disciplina lá na Unesp de política educacional. Mas eu falava de política educacional que de uma forma ou do outro, aspas o trocadilho, apaixonante, porque eu tinha recém saído da Secretaria de Educação. Então quando alguém perguntava assim, professor, mas como que funciona esse negócio da merenda? Eu falei assim, olha, vocês sabem quantas 1000 refeições são oferecidas no município? Vocês sabem que existe uma cozinha piloto e a gente tem que tirar o chapéu do trabalho que é realizado ali, porque o sistema municipal e estadual, né? Eles são, a refeição chega para o aluno fruto do trabalho, né, diuturno daqueles profissionais. Sabe quanto o Estado repassa pra gente
por refeição. Sabe quanto custa uma refeição? Então era um negócio muito prático, eu não ficava só discutindo os conceitos. Eu falava assim, vamos aplicar esse negócio no dia a dia? Corresponsabilidade pela educação, União, estados e municípios. Vamos falar como que acontece isso. Então eu tenho, né, um carinho muito grande, se você me permite, pelos profissionais que estiveram lado a lado comigo nesse período. Nós tivemos 3 eventos que eu posso dizer assim, muito difíceis de administrar na cidade de Botucatu e que tudo cai na educação. Tudo cai na educação. Vou mencionar os 3, só citar e eu acho que é o suficiente e vocês vão ter, quem nos ouve, essa perspectiva. Primeiro, nós tivemos, não pela ordem assim, mas eu vou falar dos 3. Greve dos caminhoneiros. 2018. Greve dos caminhoneiros não é só uma questão de reivindicação, quando teve essa greve dos caminhoneiros, na cabeça de quem faz a gestão da educação é o seguinte: como chega o arroz lá do Rio Grande, aqui na cidade? Para merenda. O professor até se emociona, então. Foi um momento de muita tensão. Como que as crianças iam se alimentar porque o alimento não chegava? Se você não pensar na criança em primeiro lugar, não seja gestor da educação, não seja educador. E eu não tô aqui nem com discurso ideológico, eu não tô aqui nem com... Eu tô dizendo o que aconteceu. Aí você tinha que fazer, e nós contamos com o apoio do prefeito, apoio de empresários da cidade. Não teve um dia sequer, podem fazer o levantamento, que faltou refeição para as crianças aqui em Botucatu. Nós tivemos o problema da pandemia, Covid-19. Todos nós fomos tomados de surpresa, nós não estávamos preparados para uma pandemia dessa proporção. Não teve um dia sequer que o secretário, a equipe dele ficou em casa, porque a gente tinha que ir para lá e discutir como, né, não numa perspectiva assim do melhor ou do ótimo, porque isso não existia naquele momento, mas como o aluno não perder o contato com o processo formativo escolar naquele momento. Eu tenho um carinho muito grande, eu tive pessoas dentro da educação que estiveram do meu lado, que apoiaram e fizeram a coisa acontecer. Hoje se critica muito o ensino remoto, é o que nós tínhamos para o momento, e todo mundo aprendendo como fazer formação de professor, formação de coordenador e, acima de tudo, fazer com que o ensino remoto chegasse aos alunos, né? E em muitos lugares que não tinha internet, né? Eu tinha pessoal do transporte, meu carinho enorme pelo pessoal de transporte também, que colocava lá na Kombi e fazia chegar o material para o aluno onde tinha de chegar, fazia chegar ao aluno as cestas que nós fizemos também, para não bloquearmos, ou melhor dizendo assim, né, amenizar também toda a situação que os produtores rurais da região estavam passando naquele momento. Então imagine isso quando a gente não estava preparado para essa pandemia, né? E por fim foi quando nós tivemos a enchente em Botucatu. Fevereiro de 2020. Foi um período também, mas muito, muito difícil para a gente gerir tudo aquilo que estava acontecendo, né? E eu quero hoje destacar e valorizar mesmo, né? O trabalho que não começou mas vem sendo desenvolvido pelo prefeito municipal, né? Pelo Fábio Leite, o que está sendo feito naquela região, que eu sempre passo por ali, faço questão de passar, da rodoviária, aquilo é necessário e imprescindível. Porque todas as vezes que tinha uma enchente ali, eu já saía de casa de madrugada para ir naquela escola de educação infantil que ficava ali, porque aquilo inundava, né? Chegava a entrar dentro da escola. Acionava diretor, coordenador, vamos embora, a gente entrava, porque não vinha só água. Junto com a água vinham todos os dejetos, lixo, o barro presente ali, né? Então, apesar dessas dificuldades, eu acredito que foram 4 anos de muita experiência, de muito aprendizado, e que nós avançamos. Talvez não o tanto que sonhamos, mas uma parte do sonho foi realizada. 12:44, rápido break, daqui a pouco a gente volta com mais bate-papo com o professor Valdir Paixão aqui no Radar da Prever FM.
Meio-dia 48, voltamos com o Radar aqui na Prever FM, conversando hoje com o professor Valdir Paixão. Temos aqui algumas mensagens, viu, professor? Opa. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui, cadê? Pergunta pra ele como foi o carnaval desse ano em Brotas. Forte abraço a vocês, Diogo Garcia. Foi um grande aprendizado. Um abraço ao Diogo, tá ouvindo o programa aí. Na verdade, foi um grande aprendizado, foi uma experiência muito boa, porque nós estávamos as famílias juntos lá, né? Então isso é muito legal, uma pessoa que eu tenho um grande carinho por ele, pela família, muita consideração. Beto Pavão mandou uma foto, ele tá assistindo no computador dele, falou sensacional, ele tá mandando um abraço pra gente aqui. Obrigado, Beto. O Valdir não dá entrevista, ele dá aula. Thiago Donini, que esteve aqui ontem, inclusive. Eu ouvi, Thiago, um grande abraço pra você, e o Beto é responsável por manter o físico, senão a cabeça também vai entrando em parafuso, né? Júnior, parabéns pelo programa. Professor Doutor Paixão, olhando para o mundo de hoje, com tanta tecnologia, tanta informação e ao mesmo tempo tanta ansiedade, individualismo e dificuldade nas relações humanas, como a filosofia enxerga o ser humano contemporâneo? Estamos evoluindo como seres humanos ou apenas avançando tecnologicamente, pergunta o João Pupo. Muito bom, João. João, um grande abraço para você, meu querido. Como a educação, a filosofia enxerga, eu acho que dentro da filosofia, né, existem várias correntes. Eu trabalho com alguns filósofos, um deles, inclusive, fala assim, esse não é filósofo, mas eu gosto muito da maneira como ele encara o ser humano. O ser humano não é isso ou aquilo, ele é uma complexidade. E é por isso que é tão difícil lidar com o ser humano. O ser humano que está lá na escola, ele reflete esse ser humano que está na sociedade como um todo. Nós precisamos avançar, e precisamos avançar muito na nossa concepção do que é o humano, das nossas relações com este humano, do eu com o outro. As tecnologias, né, elas não estão na mesma e nunca estarão na mesma categoria do humano. Elas vêm para dar o suporte, né? Vou dar um exemplo das tecnologias, me desculpe, né? Dentro das tecnologias da informação, da comunicação, a IA hoje, a gente fala assim, pelo amor de Deus, a IA tem coisas muito positivas e que devem ser incorporadas nos processos formativos, sem excluir o papel do professor, sem excluir a crítica e, acima de tudo, e aí é o que eu trabalho na universidade, sem excluir a ética na relação com as tecnologias e na relação com os demais seres humanos. O Thiago tá mandando aqui o seu afilhado. Ô Thiago, meu afilhado, vamos lá, Thiago. Ouvindo vocês aqui, tirando que o Valdir está entregando a idade dele, pergunta para ele hoje em dia como o acesso rápido à informação pela internet, o papel do professor mudou muito. Na sua visão, qual é a principal missão do docente universitário e da escola na atualidade? A pergunta do Thiago, muito boa. Thiago da Roça. Né? O Thiago da Roça, não é por causa de ser meu afilhado, é boa mesmo, né? E assim, é difícil, pelo tempo que a gente tem de responder a sua pergunta, Thiago. O que eu posso dizer é o seguinte, né? Inclusive pegando um pouco da pergunta anterior do João também, né? Eu acredito muito e piamente, a vida é evolução. Só que ela não vai num linear e num contínuo, né? Ela também tem alguns retrocessos, mas nós avançamos. Dizer que a escola é a mesma escola de 50, de 100 anos atrás, seria ignorar todo o avanço e todo o progresso histórico que nós tivemos também, né? Avançamos. Pensando nas tecnologias, é isso, as tecnologias elas devem ser incorporadas a partir dos valores que ela de fato tem e com a concepção de que elas são ferramentas. Os seres humanos não são ferramentas. Toda a tecnologia está aí, auxilia muito, a notícia caminha muito rápido, as informações caminham rápido. O universo da IA, se ela quiser hoje me dar uma tese, né, discutindo autores do mundo todo sobre um dado tema, ela vai fazer isso, mas isso tem que ser tratado com muita responsabilidade, com muita crítica
e também com muita ética. Qual é o papel do professor? Não é o do professor que eu tive em sala de aula, aquele que transmite a informação, porque esse vai perder de longe para as tecnologias que aí estão. O papel do professor é incorporar todo esse avanço todo de forma crítica para trabalhar com os seus alunos criticamente, para que o aluno saiba o que ele pode pensar ou deve pensar de forma crítica e responsável nesse universo todo. Para mim, é aliado para o processo de ensino pedagógico, né? Sabendo como utilizar. Tem mais, agora tem um áudio aqui, vamos ouvi-lo? Tarde Quinteiro, tudo bom, meu irmão? Olha, você está só se cercando de entrevistados maravilhosos, hein? Meu querido, grande amigo, irmão, Valdir Paixão, tá? Que eu mandei um grande abraço, um grande beijo para ele e que tô esperando encontrá-lo de novo, se Deus quiser, brevemente. Um excelente programa para vocês. Tá aí, de professor universitário para professor universitário, professor Ricardo Orsi te mandou esse áudio. Ricardo, meu grande amigo, um grande abraço para você, uma pessoa que eu tenho muito carinho também, que desenvolve um belíssimo trabalho lá na FCA. Deixa eu ver aqui. Bom, cessaram as perguntas. Hoje o Valdir está apenas na Unesp? Estou na Unesp, estou lá ocupando por 2 anos, né, a chefia do departamento, professor, pesquisador. Minhas pesquisas estão voltadas para a área de bioética e educação. Como esse é um tema bacana para a gente abordar, né? Você falou em tecnologia, essas tecnologias que são aplicadas e principalmente a área da saúde, das pesquisas com seres humanos, tal. Como a gente pode pensar isso de uma maneira ética e crítica nesse momento, né? Isso tem muito a ver com as discussões bioéticas com as quais eu trabalho ali na universidade, nas minhas disciplinas, e professor de filosofia, metodologia da ciência também, e com agora o encargo gestão da chefia do departamento, né? Então esse tem sido o meu trânsito nesse momento aí. E eu queria só destacar uma questão, Júnior, que eu esqueci de dizer, e é bem rápida mesmo, né? Que a gente falou sobre qualidade da educação. Inverte essa pirâmide. Você quer educação com qualidade? Começa a dar qualidade no start primeiro, né? Ou no start, no passo primeiro, é isso que eu quero dizer. Valoriza mais a educação infantil. A gente não começa pelo ensino superior, a gente não começa pelo doutorado, a gente não começa pelo pós-doutorado, a gente começa pela educação infantil. Escola de Educação Infantil não é depósito de criança, não veio para resolver somente um problema social como era visto antes. Para quem não sabe, Escola de Educação Infantil, as creches antes pertenciam à Secretaria de Assistência Social, muito tempo atrás. Hoje essas escolas têm projeto político-pedagógico, tem formação, os profissionais, grande maioria, pedagogos. Vamos valorizar a formação primeira, um aluno que passa por esse processo, que não é responsabilidade só da equipe dos profissionais da educação infantil, né? É de um diálogo profundo entre família e escola. Se família e escola, e ainda estão um pouco distante disso, afinarem, né? Essa visão num processo formativo que passa pelos dois lados, nós avançaremos bastante na educação infantil, o que vai, obviamente, facilitar o trabalho no ensino fundamental, no ensino médio, e nós teremos um processo formado. É qualidade que nós estamos buscando. E qualidade vem pela continuidade e não pensarmos de forma fragmentária todas essas etapas e níveis da educação. 12:58, professor Valdir Paixão, o tempo passou rápido aqui. A gente vai ter que convidá-lo mais vezes para a gente debater outros assuntos. Muito obrigado pela sua presença aqui, por aceitar o nosso convite para esse bate-papo. Júnior, eu que quero agradecer, viu, a você, ao Radar. É uma oportunidade, né, de trazer um pouco a concepção de educação. Eu acho isso importante. Me coloco à disposição para aquilo que você precisar e precisar trazer outros temas aqui que eu obviamente tenha condições de trazer alguma contribuição. Deixo o meu abraço a você, aos amigos aqui, aos irmãos que ligaram, também a todos os profissionais da Secretaria de Educação. Quero deixar assim o meu grande abraço ao meu amigo de infância,
atual secretário municipal de educação, Gilberto Mariotto Pérez, a toda a sua equipe e aos profissionais da Unesp lá, em particular do Centro de Educação Infantil.